Bom dia, entrando no ar mais um programa Mãos na Massa, e hoje eu estou com uma convidada mais do que especial. Estou com a nossa amiga doutora Natália Gontijo, ela que trabalha na estética, autocuidado e envelhecimento com naturalidade. Ela é enfermeira, especializada em saúde pública e estética avançada. Bom dia, doutora Natália, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Diego, bom dia, ouvintes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, a rádio pelo convite, dizer, que eu estou muito feliz em poder estar compartilhando um pouco da minha trajetória, da minha missão diária de cuidar, da autoestima, da saúde, da beleza, de forma responsável e humanizada. Eu, sou natural de Belo Horizonte, eu sou natural de Belo Horizonte. Então vamos lá, a doutora Natália, ela vai contar para nós um pouco da história dela. Pode ficar bem tranquila, viu, doutora Natália? É a primeira vez dela em podcast, em rádio, já começa com uma audiência maravilhosa. Então, vamos começar. Quem é a doutora Natália? Conte para nós um pouco da sua história para os ouvintes. Você é de Carmo? Como que é essa história? Conta para nós aí a sua história. Como que você chegou na estética? Caiu de paraquedas ou a vida foi trazendo circunstâncias que o trouxeram até aqui? Eu sou natural de Belo Horizonte, mudei para o Carmo com 7 anos. A minha infância lá em Belo Horizonte era difícil, era uma vida simples, humilde. Minha casa fazia fundo com a casa da minha avó, meus pais trabalhavam muito, eu passava boa parte do tempo com meu tio e dividia o quarto com meu irmão. Mas era muito gostoso. Apesar de tudo, era muito tranquilo. Meu pai decidiu vir para o Carmo porque facilitava o trabalho dele. Então a gente veio para o Carmo e aqui eu participei um pouco de muita coisa boa da infância, sabe? A parte divertida, que eu cheguei aqui, tinha um monte de primo, fiz um monte de amigos e... Então saiu daquela correria de BH. Sim. E veio para essa questão de interação, de poder ficar na rua, brincar. Justamente. Coisa que os jovens de hoje não têm mais, as Isso. crianças e adolescentes. As crianças, em Belo Horizonte são limitadas a um espaço residencial, porque é muito violenta a cidade. Então eu cheguei aqui, tinha muito primo, a gente brincava na rua até tarde, ia para as praças, subia nas árvores. Eu tenho muito orgulho desses momentos, sabe? Então, embora seja de BH, criada em Carmo do Paranaíba. Isso. Bom, aí... Eu estudei no Leôncio, depois no estadual e comecei a namorar com 16 anos. Hoje sou casada. Uma família linda. Há 15 anos com o Éder, meu primeiro namorado, pai dos meus filhos. Nós somos pais, da Isabela, da Júlia e do Pedro. E é uma família, assim, uma bagunça, mas que uma tem bagunça muito organizada. amor, que é uma escolha diária, A gente escolhe todos os dias ser uma família unida, presente na vida dos filhos, e é isso. E a sua primeira formação foi na área da enfermagem, A gente conversava em off que houve uma grande reviravolta na sua vida em decorrência de um burnout que é muito comum, na área da enfermagem. Então,
veio a depressão e tudo mais, e acabou que o que era para lhe destruir profissionalmente, fazer com que você tomasse aversão pela enfermagem, fez com que você renascesse da cinza, se reinventasse. Queria que você contasse um pouco dessa história para nós, porque ela é muito bonita, muito inspiradora. Sim, conto sim. Bom, aí quando eu formei, né? Eu me formei em enfermagem em 2010 e casei no mesmo mês que eu formei. Tinha 2 sonhos naquela época. TCC e votos. Eu tinha 2 sonhos naquela época. Entrar pro corpo de bombeiro e construir uma família. E adivinha? Eu construí a minha família, né? Os bombeiros não deu certo. Não, eu teria que escolher entre um ou outro, né? E eu já tava namorando fazia um tempo, tinha acabado de casar. Aí eu falei assim, vou ficar em casa, quero ser mãe, vou construir minha família. E me dediquei 100% a isso. 100%. O resultado é família linda, maravilhosa, tá de parabéns. Muito obrigada, Diego. Mas não pensa que foi fácil, não. Porque acaba que 3 crianças pequenas, era muita bagunça, brinquedo espalhado na casa toda, arruma a casa, troca a fralda, o menino chora com ciúme. Era uma bagunça, muita bagunça, muito barulho. Realmente eu fui ficando esgotada. Somando isso a uma jornada como enfermeira. Não, formou em que ano? Nessa época eu estava me dedicando 100% à família. Eu trabalhei ali nos 3 primeiros anos. Iniciozinho de casamento. Isso, no iniciozinho. Quando a gente resolveu ter o primeiro filho, eu já larguei o emprego e decidi dedicar 100% à família. Bom, aí a família unida, tranquila, no meio daquela muvuca toda. Mas eu acho que é assim em toda casa, né? Então eu fui ficando um pouco esgotada. E para piorar, né, a gente enfrentou um problema muito sério, né, que foi a pandemia. E eu já vinha daquele esgotamento da rotina, com criança, com casa. E na pandemia eu fui a única que adoeci. Eu fiquei 15 dias muito ruim, perdi. Então são 5 na casa, seu marido, sim, você, 3 filhos, e só você pegou Covid. Só eu peguei Covid. Meu Deus. E eu fiquei muito mal, fui acompanhada pela médica em casa, perdi 7 quilos numa semana, tinha dificuldade para andar, um espaço pequeno. A família toda isolada, as crianças sem aula, então aquela responsabilidade dobrou, né? E me sobrecarregou muito. E eu me vi assim, num caos. Eu comecei a perder as noites de sono. Eu queria ficar só quieta. Parei de me cuidar. Uma baixa autoestima muito grande. E comecei a ter uns pensamentos negativos, muito ruins. Então foi aí que eu, como profissional da área, percebi que era hora de pedir ajuda. E você que já era enfermeira naquele momento. Sim. Aí eu falei, preciso de ajuda, por favor, me ajude. Você havia me dito que teve uma prima sua que foi imprescindível nesse momento. Sim, eu liguei para minha prima e falei assim, Gisele, me ajuda, eu não estou dormindo, eu acordo no meio da noite e não consigo voltar a dormir, tô ganhando peso acelerado, tô muito desanimada, muito cansada e tô tendo uns pensamentos muito ruins. E aí ela pegou e falou,
prima, você está com um quadro de depressão. Isso está muito comum agora, depois, pós-pandemia. Pode ficar tranquila que nós vamos tratar. Aí a gente fez esse tratamento e foi aí que eu me vi numa situação muito comum entre as mulheres, né? Eu percebi ali que tem muita mulher hoje que está nessa correria e que acaba esquecendo, né, de se cuidar, de tirar um tempo para ela. Então, foi onde eu falei assim, quero as crianças já maiores, independentes. Os meus filhos são muito independentes. Aí eu decidi voltar para a área e fazer a pós-graduação em estética. Então aí você se reinventou, falou, poxa, eu amarguei o fundo do poço, sobrevivi a uma depressão, e você observou que dentro da depressão, até um quadro, né, que a psicologia chama de anedonia, a pessoa não tem vontade de fazer nada, nem de se cuidar, e você falou, poxa, eu vou me reinventar, tanto para o meu autocuidado, como para trazer como propósito, missão de vida, ajudar essas mulheres que por algum motivo, os mais diversos motivos, enfrentaram um quadro de depressão. Então, eu posso dizer que a estética entra na sua vida como mais do que uma profissão, um propósito. Com certeza. Eu precisei chegar no fundo do poço para poder ver que estava tudo errado, que eu precisava me cuidar, que eu precisava parar de cuidar um pouco de todo mundo e cuidar um pouquinho de mim. Arrumei tempo para ir para academia, fui muito julgada na cidade por essa situação, perdi amigos. Não eram amigos, né? Bom, aí a gente... Foi onde eu falei assim... eu posso ajudar tantas mulheres para que elas não cheguem aonde eu cheguei para poder procurar ajuda. Então, para mim a estética é muito mais do que cuidado estético, sabe? É um tratamento, é uma terapia, e é isso. E hoje você possui um consultório dentro da clínica Atma, né? Odontologia e estética. Como que surgiu essa parceria? Como que o destino fez com que vocês se conectassem? Quando eu decidi fazer a pós-graduação, foi muito difícil, não foi fácil. Eu tinha que ir para Belo Horizonte uma vez no mês, tinha que largar o conforto da minha casa, tinha que deixar meu marido, deixar meus filhos para ir para lá fazer. Para mim foi uma das piores partes do processo. Então essa especialização foi lá em BH? Foi por quase 2 anos. Uma família tão unida, né? Tão junta. Deixar as crianças, moridão. Isso. Pra mim era a pior parte, ir pra casa dos outros, incomodar. Eu me sentia muito desconfortável. E daí, durante essa pós, eu tive ótimos professores que deram ótimas sugestões, que orientaram a gente a estar, como que eu vou dizer, atendendo na medida do possível, que aquela renda que a gente tirasse já dava para pagar a própria faculdade, ou já dava para você ir construindo um futuro. Então, antes da clínica Atma, seguindo esse conselho da professora, da orientadora, você começou a atender a princípio em casa. Isso. Já foi fazendo ali uma cartela de clientes. Sim, eu já comecei. Ela passou a orientação, eu achei a ideia muito bacana. Aí eu tinha um dinheirinho guardado, né? Aí eu comprei o básico do básico, montei meu consultório dentro da minha casa, comecei fazendo as massagens, né? Porque eu não podia atuar com procedimentos invasivos, porque isso a gente só pode fazer depois da formação. E esse dinheiro que eu fui recolhendo, né? Durante esse período, eu fui comprando os meus equipamentos, capital inicial, insumos,
fui montando caixa, tudo bonitinho. Quando eu terminei... Não são baratos, né? Um alto investimento. Um alto investimento que na minha cabeça eu pensava assim, eu vou começar agora para não acumular quando eu realmente abrir meu consultório, né? Então, quando eu abri, eu fui acolhida lá na Atma, Odontologia e Estética. Fui muito bem recebida, sou muito grata. E... Quer mandar um abraço para alguém de lá, fazer menção de alguns nomes? Fique à vontade. Não vou deixar só assim. Não acaba sendo injusto com alguém, né? Muita gente. Isso. E daí eu já tinha tudo pronto. Tudo pronto, eu cheguei lá, montei o consultório, sentei na cadeira e falei, e agora? E agora, o que eu faço? Porque eu não entendo nada de administração, nada de vendas. Bem-vindo ao empreendedorismo, né? E acabou aí era eu sozinha. Mais na frente nós vamos falar disso, mas acabou que tornou-se psicóloga também, né? Porque a interação, principalmente com as clientes, né? É de uma cumplicidade, de um acolhimento muito grande. Então, psicóloga, administradora, gestora, setor de vendas e... Marketing também. E eu falei, e agora? Aí, graças a Deus, recebi o apoio, né? Da Mone Magnífica. Fiz uma mentoria com ela. E ela me ajudou muito, mas me ajudou muito. E hoje eu faço parte, né, desse grupo de mulheres fortes, que é a Black 10, as magníficas Black 10. E faço parte desse grupo de mulheres, né, fortes, empreendedoras. E às vezes a gente se encontra em Patos para fazer uns lanches, networking, coffee break. Isso, justamente. O que é muito bacana, porque assim, traz uma energia muito gostosa. E a gente troca ali informações que ajudam bastante. E a doutora Natália começando agora também no ramo de comunicação, né? Vocês viram que ali foi 3, 5 minutinhos acanhada e desde então tá tranquila e tá de parabéns aqui. Agora, mais um ponto aí no currículo, né? De comunicação, podcast, palestra. E vamos lá então. Nós podemos dizer que muitas mulheres cuidam de todos ao redor e acabam esquecendo de cuidar delas mesmas, de se cuidar. Isso acontece muito, chega muita gente lá assim? Acontece muito. E a maioria das mulheres não pensam que é uma terapia que vai trazer pontos positivos no relacionamento, pontos positivos com a família, porque ela deixa de ficar estressada, ela tem um momento dela. Durante as sessões, não é só o físico, a gente conversa sobre os problemas, troca experiências, vira uma terapia e um momento que a gente sai de lá pesando assim 100 quilos a menos. Faz a estética de brinde, leva uma sessão de terapia. Sim, e eu tenho muitos pacientes que eu acho que vão muito mais para conversar, para relaxar, do que para fazer o procedimento em si. E você acha que, principalmente as mulheres, tem a questão do merecimento afetado? Porque parece que elas se sentem inquietas quando o tempo dedicado é em prol delas. Chega alguém lá falando, poxa, mas eu vou ficar 2 horas aqui, mas se precisar ficar 4, 5 em prol do marido, dos filhos, dos pais, ok, mas quando é em prol delas mesmas, o que seria isso, doutora? É questão de merecimento? É porque se doou tanto e se esqueceu de si? O que você acha? Eu acredito que acham que não merece. Foi o que eu pensei. Eu não me sentia merecedora. Eu aprendi muito com as meninas magníficas lá em Patos, onde a gente precisava tratar o pessoal para ficar forte, para depois ficar forte no CNPJ. Não existe um CPF
CNPJ forte com CPF fraco. Justamente. Excelente, hein? Isso, então a primeira coisa foi tratar aquela ferida lá da infância, as mágoas, e se sentir merecedora daquele processo, né? E então foi onde eu falei assim, eu vou fazer tudo que eu tiver vontade, sem medo, sem me sentir culpada, porque isso é muito comum entre as mulheres. Elas tiram um tempo para elas e se sentem culpadas por isso, por deixar o marido em casa, fazendo a janta, os meninos em casa sem os cuidados, né, recorrentes da mãe. Então é isso. Elas acham que o universo vai parar porque elas pararam para olhar para elas mesmas. Isso. E é comum as pessoas negligenciarem o autocuidado e depois chegarem no consultório trazendo referências das redes sociais dizendo quero ficar assim. Exemplo, a mulher que não olhou para si, ficou 15, 20, 30 anos sem se cuidar. O dia que ela resolve, ela pega uma referência lá do TikTok e chega, ô doutor, eu quero ficar igual fulano aqui. É simples assim? Vai resolver no instalar de dedos aquilo que foi negligenciado por anos a fio? E acontece isso? Acontece, e muito, da pessoa pegar ali uma foto e falar assim, eu quero ficar assim, eu quero tirar isso, e achar que a gente faz milagre, né? Mas nós não fazemos milagres, a gente trabalha em parceria. Não adianta o paciente querer perder peso e ir lá no meu consultório e eu passar uma dieta, eu passar um protocolo personalizado, e ela chegar lá na casa dela e alimentar mal, e não seguir as orientações. Então, não vai melhorar do dia para a noite. A direção é sua, a disciplina da paciente. Sim. E a gente precisa de muita dedicação, né? Porque é constante. Eu gosto muito de falar que estética é igual a constância, né? Começar agora, enquanto ainda é jovem, para lá na frente ter resultados reais e naturais. Então é um trabalho também de prevenção, né? Sim. Imagino que muitas pessoas, depois que acontece, a pessoa procura. Por exemplo, caiu a pálpebra, deu uma olheira, amassando o rosto, ficou de um jeito meio que descaracterizar. Opa, eu preciso procurar a doutora Natália. E por que não procurá-la sem ainda ter nada, para poder fazer um trabalho a médio e longo prazo, já se prevenindo para poder envelhecer bem? Justamente. E é isso que as pessoas precisam ter consciência, porque a gente não para de envelhecer. Se a gente não trata a pele, não prepara o terreno, quando passa, digamos assim, quando passa da hora, é muito mais difícil de tratar, né? É mais caro. E o resultado demora. Então, se você começa antes e mantém essa constância, tipo igual a academia, né? Você vai fazer atividade física, você faz academia, se você adoecer e parar, você perde tudo que você fez. E esses cuidados, o interessante seria começar com qual idade? A partir dos 18 anos. A gente atende adolescentes também, né? Quando tem aquela inflamação da acne, dá para fazer um tratamento bacana, mas eu acredito que o ideal é acima de 18, né? Que a pessoa já está com o corpo formado, já tem autonomia para descrever o que procura. Então é isso. E assim, o seu foco principal é envelhecer com naturalidade. E eu vejo diferente do que eu costumo ver. Geralmente, não estamos aqui para julgar, existem profissionais que vão fazer exatamente aquilo que o cliente quiser.
Se o cliente vai ficar estranho, esquisito, o dinheiro entrando, o Pix caindo, o profissional faz. Você já tem essa responsabilidade de querer fazer uma coisa com mais naturalidade, uma coisa mais estética. Explica para nós esse diferencial da doutora Natália Gontijo. O que significa na prática o envelhecer com naturalidade e como que você entra, de que forma que você entra para poder ajudar nesse processo? Bom, eu acredito que a gente hoje tá vivendo assim um mundo onde os profissionais estão exagerando muito, sem perdendo a noção, correndo riscos, né, maiores. E um exemplo com preenchimento, né? Vão preenchendo tanto que acabam perdendo ali a sua expressão, deixando de ser quem é. Então, e eu acredito que precisa tratar, porque a gente não para de envelhecer. Então, aquela condição de só preencher, se você não trata, vai caindo, você vai preenchendo. Eu mesma não faço preenchimento lá no consultório, porque o meu foco mesmo é voltado para a parte clínica. Tem umas pessoas que parecem um pato, né, doutora? Aquele bicão assim, sim, aqueles pajé de tribo indígena. Acaba perdendo aquela naturalidade do ser humano, né? Então eu poderia dizer, eu poderia dizer que o tratamento com você, ele tem esse viés de naturalidade de maneira tal que quem olhar para sua paciente, para o seu paciente, não vai tomar um choque. Porque às vezes a gente fica um tempo sem ver alguém e a pessoa faz algum tipo de procedimento, a gente assusta. Talvez quem está vendo pela primeira vez passe desapercebido, mas quem já conhece já fala, opa, fez alguma coisa ali, mexeu. O seu envolve essa naturalidade dentro das próprias características da pessoa. Sim. Hoje acontece muito, né? Igual você falou das bocas aí de pato, que a pessoa, a pessoa que faz esse procedimento, ela acaba se acostumando com aquela aparência. É igual cheiro. Você entra dentro de um lugar que não tem um cheiro bom, se você ficar ali rapidinho, você esquece daquele cheiro, você se acostuma com ele. Então acontece o mesmo com o preenchimento. A pessoa acha que diminuiu, que não tá legal, mas ele tá ali, sabe? E aí você vai preenchendo, vai perdendo a estrutura real do seu rosto ou do seu corpo e exagera, porque para você tá faltando, mas quem tá perto vê real, entendeu? Às vezes falta um amigo de verdade ou um profissional ético para falar, vem cá, com todo respeito, não tá legal, o ideal seria isso aqui, ó, excedeu, né? Sem contar os riscos, porque você vai preenchendo, tem vasos no rosto que se você pressionar, falta oxigênio, causa necrose, causa infecção. Essa infecção pode virar generalizada, pode vir até a morte, sabe? Então, é um procedimento que as pessoas precisam ter consciência que ele precisa de uma atualização. Ou de profissionais capazes de falar, não vou preencher porque eu não quero problemas, pode procurar outra pessoa. Que seria o que eu faria, né? Eu já tive um caso no consultório que eu fiz um protocolo, né, capilar de indução percutânea de ativos. E para quem estuda, ele precisa assim, de uma pausa de uns 21 dias para concluir o processo. E a paciente foi no meu consultório e depois foi em outro consultório na outra semana e fez de novo. Quando ela chegou, ela deixou escapar e eu falei com ela, vamos fazer o seguinte, você continua esse tratamento com quem você fez, porque eu não vou continuar.
Porque eu não sei como que é o consultório dela, eu não sei como que são os ativos, como que ela trabalha, como que é a higienização do lugar. Eu trabalho certinho dentro de um consultório organizado, correto, e se acontecer alguma coisa, eu vou estar correndo riscos desnecessários, né? Porque se der uma infecção, eu não vou saber tratar, porque eu não sei que tipo de ativos que ela usa. Então, eu preferi passar a bola do que deixar a paciente continuar comigo nessa questão. Porém, a gente estava fazendo tratamento facial. Você tem o compromisso tanto com a saúde do paciente quanto com o resultado estético, haja vista que é a sua assinatura, né? Doutora Natália Gontijo. Aí, nesse inteirinho, a pessoa vai em outro profissional, você já não pode mais dizer eu que fiz, né? Mas eu acredito que nem é tanto por isso, eu acredito que é pelo risco, entendeu? Porque aí se der alguma complicação, o que a pessoa de lá vai fazer? Ela vai jogar para o outro profissional. E o outro profissional vai falar, eu não fiz. A gente não vai ficar discutindo ali quem fez, quem não fez, quem tá certo, quem tá errado. Até porque é uma pessoa do outro lado, né? Então, para evitar, eu prefiro passar a vez. E é o que deveria ser feito, né, pelos profissionais responsáveis, que quando a pessoa chega e já tem aquele excesso, que você vê que tá mudando, você falar assim, eu não faço. Falando sobre os excessos, algumas celebridades acabam exagerando nos procedimentos. Vou dar um exemplo aqui, não sei se você viu, doutora, como anda a Gretchen. Tá um pouquinho diferente, um pouquinho estranho. O que faz uma pessoa que tem condição financeira, né, acesso a profissionais de qualidade, e mesmo assim essa pessoa exagerar nos procedimentos e acabar ficando estranho? Seria emocional? Seria uma carência? Seria a falta desse profissional falar, ô Gretchen, não tá ficando bacana? Por que existem algumas aberrações assim, entre os famosos, né? Que seja uma relação de todos esses processos, né? Da pessoa se acostumar, igual a gente falou, de não ter um profissional que é correto, que joga real e fala, não tô ficando bom, vamos fazer diferente. Eu acredito que é isso, sabe? É um conjunto da obra. É um conjunto da obra. Aí a pessoa também, às vezes, está passando por um momento difícil e a busca dela, né, por essa beleza, seja para suprir alguma necessidade que está faltando, eu acredito que possa ser esse conjunto de desestabilidade, né? Tem um ouvinte perguntando, até a gente já falou sobre o tema, mas em respeito a ela eu vou fazer a pergunta aqui. Inclusive, quem quiser participar é 3851, me fugiu aqui a memória, 5030. Você pode participar aqui no WhatsApp, tá bom? Ela perguntou o seguinte: como que eu faço para deixar de interpretar como perda de tempo o tempo que eu invisto em mim? A gente até falou sobre isso. Ela está dizendo aqui, eu morro de vontade de fazer, doutora, mas eu não consigo. Qualquer coisa que eu fizer para mim, eu interpreto que está errado. Falta de merecimento. Dá um conselho para essa mulher. Ela simplesmente tem que falar em casa, eu preciso de um tempo, uma horinha, que esse tempo é pra mim. Você vai pra academia se você quiser, você vai no psicólogo se você quiser, você vem lá no consultório se você quiser. E é isso. A primeira coisa que ela precisa fazer é se sentir merecedora, e eu acredito que as mulheres merecem isso. Esse tempo, esse cuidado. A gente cuida de todo mundo, a gente precisa cuidar da gente, de nós mesmos.
No próximo bloco, a gente vai tirar um intervalo comercial, nós vamos falar de estética facial e a gente dá continuidade nesse conselho. De repente, né, doutora, que ela comece por algo mais simples, começa com a limpeza de pele, começa com algo mais simples, mas que seja tempo produtivo para ela, sem se sentir culpada, né? Sim, mas a primeira coisa que ela precisa fazer é aceitar que ela merece, porque ela merece. Pegou aí, amiga? Pessoal, a gente vai pro intervalo comercial rapidinho e a gente volta daqui a pouco falando sobre estética facial, tá bom? Não saia daí. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de Eletromotor, a oficina do André. Há mais de 30 anos atendendo Carmo e região com transparência. Enrolamento de motores elétricos, conserto de bomba d'água, peças para reposição, trabalho feito com qualidade, peças originais e uma equipe especializada com muita experiência para melhor atender você. Eletromotor, agora em novas e modernas instalações. Rua Miguel Domingues 561, esquina com Atanásio dos Santos, abaixo da Tornotec. Contamos com estacionamento próprio. Passe lá e fale com nossos amigos André e Rafael Rocha ou ligue 3851-2251. Eletromotor, qualidade, bons preços e um ótimo atendimento é o nosso compromisso. Quer um bom lugar de verdade para tomar uma gelada, curtir com os amigos? Então vem pro Bar do Marquinho. Aqui a cerveja é bem gelada, tem porção caprichada e uma variedade de tira-gosto que agrada a todo mundo. E ó, tem música ao vivo para animar todo o fim de semana. Ambiente tranquilo, atendimento de primeira. É só chegar e aproveitar. Avenida João Batista, 268, bairro JK. Bar do Marquinho, o seu lugar para curtir com os amigos. A Santa Casa de Misericórdia de Carmo do Paranaíba informa. Já estão disponíveis consultas médicas em psiquiatria com o Dr. Rafael Gontijo, atendimento em psiquiatria da infância e adolescência, psiquiatria de adultos e psicogeriatria. Cuidado especializado para todas as faixas etárias. Agende sua consulta pelo fone 99915-0692. Atendimentos nas sextas e sábados na Santa Casa de Misericórdia de Carmo do Paranaíba. Dr. Rafael Gontijo, cuidando da sua saúde mental com atenção e responsabilidade. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de Ora, Senhor, onde nós Carmo em Renovação, um programa da Renovação Carismática Católica, aos domingos das 18 às 19 horas na Liberal FM. Carmo em Renovação, hinos, orações e a Palavra de Deus. A Clínica Bio é especializada em crianças neurodiversas com atendimentos individualizados e humanizados em psicopedagogia, psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, psicomotricidade, atendimento ABA, neuropsicologia e musicoterapia. Equipe formada por profissionais capacitados em neurodesenvolvimento, garantindo cuidado e qualidade em cada etapa do processo terapêutico. Convênios Unimed, Cisalp, PM e Sindbem. Ligue 3851-1459 ou fale pelo WhatsApp 998769299. Avenida Aristides de Melo, 664 Centro. Perdeu os documentos, as chaves ou foi o seu cachorro que desapareceu? A gente anuncia. Está no ar. Achados e Perdidos, da Liberal FM. Achou? Devolve. Perdeu? Anuncia. Perdidos e Achados, da Liberal FM. ZYC 874, canal de comunicação 200. Rádio Liberal FM, Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, Brasil. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de Já imaginou levar o Cicobi sempre com você? Pois é, no Cicobi Cred Carpa você resolve tudo do seu jeito, no seu tempo, com a segurança de quem está sempre ao seu lado. Baixe o app Cicobi, insira o código 3107 digital e abra sua conta digital sem taxa de adesão. Cicobi Cred Carpa, estamos onde você está.
Águia Motos e Veículos. Atenção você que está cansado de ficar esperando o motorista de aplicativo chegar. Quer fazer aquele passeio com a família ou precisa de um veículo para trabalho? Vem até a Águia Motos e Veículos. A sua melhor opção na compra do seu seminovo. Ótimos preços e trabalhamos com as melhores financeiras com a menor taxa de juros do mercado. Estamos em novo espaço, moderno, amplo e funcional. Águia Motos, o sonho do seu carro realizado. A Avenida João Batista, ao lado da cooperativa. Com os telefones 3851-4456 ou 99907-4456. Águia Motos e Veículos. Direção Nino e Tatiane. Atenção, Carmo do Paranaíba e região. Precisa de médico? No cartão Saúde Sindbem, você tem acesso a consultas e exames com descontos especiais e que cabem no seu bolso. Uma ampla rede de atendimento em Carmo do Paranaíba, Patos de Minas, Patrocínio, Rio Paranaíba, Araçá e região. Especialidades como ortopedia, ginecologia, clínica geral, otorrino, pediatria, angiologia, gastro, pneumologia, cardiologia. Ligue agora 3851-1234. Cartão Saúde Sindbem. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de... O Supermercado A está sempre pensando em todos os detalhes para que a sua compra seja fácil e com muita comodidade. Estamos sempre comprometidos em oferecer produtos, serviços de qualidade, preços baixos e, junto com tudo isso, um atendimento diferenciado, cativante, buscando sempre a satisfação de nossos clientes. E atenção, para você que deseja facilitar ainda mais as suas compras, economizando tempo e dinheiro, use o nosso WhatsApp. Isso mesmo, o WhatsApp 99970-5280. Supermercado AI, Avenida Frei Gabriel, telefone 3851-5280. Variedade e qualidade especialmente para você. Eita, precinho banço! Quer construir sem complicar? A GR Tijolos Materiais de Construção vai te ajudar. A GR tem de tudo, da base ao acabamento. Tijolos, telhas, areia, cimento, tubos, conexões e caixas d'água. Para sua obra. Estamos de volta com a nossa amiga doutora Natália Gontijo e nós vamos falar um pouco agora, doutora, sobre estética facial. Eu queria saber quais são os atendimentos faciais mais procurados atualmente. Se quiser chegar um pouquinho mais próximo do microfone, pode, para ficar melhor ainda o som. Então permita-me repetir aqui. Quais são os atendimentos faciais mais procurados atualmente? Os mais procurados atualmente são os protocolos de preenchimento, de botox, sem muito tratamento clínico. Então é mais voltado para a estética, o que eu não concordo. Eu acho que a gente precisa tratar para poder e obter como resultado a beleza. A pessoa então quer ir direto na falha. Sim. Só resolver aquela falha e não uma raiz mais profunda. Sim. E como que funciona? Cheguei lá no seu consultório, porque às vezes tem disso, né? O paciente, ele não é especialista na área. Eu quero botox aqui e só chega apontando. Como que você faz para mostrar com muita calma e sabedoria para esse paciente que não é só resolver o problema visível, o problema pontual, eu preciso fazer uma análise mais profunda e mostrar isso para ele? Como que é na prática? Eu recebo um paciente, coleto, né, o histórico dele, para me poder ver quais medicamentos, a idade, no caso de mulheres, se os hormônios estão atuando, né? E depois de pegar esse histórico, eu passo para o exame, né? O exame físico, e faço essa avaliação da necessidade da pele e encontrar os pontos que realmente precisam ser tratados e monta um protocolo personalizado de acordo com a necessidade do paciente. E para o leigo, o que seria um protocolo? Um protocolo,
A técnica, o tratamento indicado para ele, a gente monta de acordo com a necessidade, por exemplo. Então é individualizado, Isso, é personalizado. É personalizado para aquela situação. Por exemplo, o paciente chega ali, tá com um monte de marcas de expressão, tá com flacidez. Então, eu monto esse protocolo. Ele precisa fazer isso aqui primeiro, depois a gente vai fazer esse procedimento aqui. E aí a gente não é só chegar lá e fazer um procedimento e achar que vai sair perfeito, entendeu? Não vai. Às vezes a amiga fez, o resultado ficou maravilhoso. Só que o profissional fez uma análise profunda da necessidade daquela amiga. E a pessoa chega querendo o mesmo que a amiga fez. O caso dela, então, é individualizado. É individualizado. Cada organismo comporta de um jeito, cada paciente tem a sua necessidade, cada paciente procura algo específico. Então seria, pegando aqui algo bem simples para o pessoal entender, seria como se fosse um corte de cabelo que um combina para um tipo de rosto e o outro não. Não adianta chegar no cabeleireiro falando, olha, eu quero esse corte aqui dessa pessoa aqui. Então daí surge a importância da avaliação antes de qualquer procedimento. Você é criteriosa nisso ou o cliente chegou e falou, eu quero para ontem, faz isso aqui. Não tem como, tem que passar por uma avaliação. Eu sou muito rigorosa nessa questão aí. Eu anoto tudo no prontuário do paciente, o resultado da avaliação, como que será o protocolo criado exclusivamente para ele, todos os procedimentos realizados, intercorrências, orientações, pós-procedimento, fica tudo registrado. E isso é bom pro ouvinte, né? Você que está ouvindo o rádio assistindo a live, é que você sinta segurança. Então o que a doutora Natália está deixando bem claro aqui é que não é simplesmente fazer, é fazer aquilo que se adequa a você, não é isso? Correto. E a gente conversava em off e a doutora Natália Gontijo explicava o seguinte, que a limpeza de pele é ali a base, né? A limpeza de pele seria a base para saúde e preparação da pele. Explica melhor isso para nós. Bom, depois dessa avaliação, nos procedimentos estéticos faciais, eu entro com a limpeza de pele. Por quê? Porque ela é porta de entrada para outros tratamentos. Você deixa a pele limpa, a pele estabilizada, corre menos risco de ter infecção, de ter intercorrência e potencializa o resultado dos próximos tratamentos. Então olha que interessante. Se uma pessoa leiga, a pessoa diz, não, eu vou mexer aqui só com a limpeza de pele. Então o leigo fazendo o que seria uma simples limpeza de pele pode gerar um caos grande para a pessoa. Com certeza, se você tem que escolher direitinho o seu profissional, porque o material precisa ser esterilizado, individual, isso é muito importante, evita muita intercorrência. Porque às vezes a mulher diz assim, não, a moça que arruma unha em gel pra mim, ela faz limpeza de pele também, minha manicure, não é simples assim, né? Não é. Inclusive também as manicures precisam ter os materiais esterilizados, porque o risco de contaminação é grande e o prejuízo é sério. Às vezes o valor não é tão abaixo, mas o consertar aquilo depois vai ficar caríssimo, né? Às vezes nem dá pra consertar. Eita. Pessoal, quem quiser participar, fazer pergunta para a doutora Natália Gontijo, é 3851-3020. Coloca aí no WhatsApp para nós, 3851-3020. Eu só peço a gentileza de colocar em forma textual, porque não dá para ouvir áudio, porque estamos sozinhos aqui nos estúdios da Liberal. Doutora, quando falamos em marcas de expressão, quais são as principais queixas dos pacientes?
são as rugas estáticas, essas ruguinhas mais profundas. É igual a minha testa aqui, né? E eu tenho um protocolo bacana lá, um tratamento específico para isso. Então se chamam rugas estáticas. Tem aquelas que são mais fininhas, que às vezes só o Botox resolve. E tem essas que são mais profundas, que que com o Botox a gente previne elas. Então tem como fazer a prevenção. Tem como fazer a prevenção. E é o que, doutora? É exposição ao sol? É genético? É o jeito que quando a pessoa sorri, o rosto faz e acaba ficando a marca? O que causa? Isso que você falou mesmo. A própria expressão que cada um tem, a exposição, né, aos poluentes aí do meio ambiente, do sol. Eu já ouvi falar, não sei se procede, quem tem muito pé de galinha porque é feliz, que a pessoa ri tanto que mexe aqui, ou não? Acredito que tem fundamento. Então eu tenho desculpa, eu sou feliz. Cheio de pé de galinha, assim. E vamos lá então. Então ela acabou de falar aqui das principais queixas dos pacientes, né, com as questões de marcas de expressão. E você costuma dizer que preparar a pele é fundamental antes de procedimentos como o Botox. Por quê? E existe profissional que a pessoa quer um Botox, não prepara a pele? Não, beleza, eu faço pra você. Acontece isso? Existe profissionais que a pessoa chega lá e fala que quer fazer Botox e ela faz. Ela manda pro paciente sentar e faz. Eu não faço assim, eu faço a limpeza, eu preparo a pele para receber aquele produto, para ter uma sustentação, o que melhora o resultado, né? Porque com a pele que sofreu essa limpeza, ela tem uma maior facilidade do produto entrar nessa pele, desenvolver o que ele precisa fazer lá e automaticamente potencializar o resultado. Porque pode ser que nesse processo a toxina botulínica ela tenha uma durabilidade maior. Então são detalhes que cada profissional vai manter, né, de uma forma para que a qualidade seja melhor ainda, né? Então, você usou um termo que para mim que sou leigo, eu fiquei assim, o que será? Quando você fez menção de indução percutânea. O que é a indução percutânea de ativos e quais resultados ela pode oferecer? Essa indução percutânea de ativos é um tratamento, né, que envolve o corporal, o facial. A gente injeta enzimas e essas enzimas quebram gordura, elas ajudam o cabelo, são aplicadas com agulhas ou com canetas. Então isso seria a indução percutânea de ativos. Isso. E aí é ideal que cada processo receba o ativo que o paciente precisa, né? A gente estuda para saber quais que são os melhores ativos para cada paciente. Por isso que não tem jeito, é algo personalizado. Sim, não dá para a necessidade de um não é a mesma do outro. Uma coisa que eu tenho observado na doutora que eu achei muito interessante é o seguinte: tem muita gente que migra a sua carreira para onde está dando mais dinheiro. E quando a doutora Natália Gontijo começou, não era ainda a febre que é hoje os procedimentos estéticos, ou seja, ela não foi surfar numa onda que está sendo muito bem remunerada pelo mercado, não. Ela fez por propósito, ela fez porque se encontrou, ela fez porque se desleixou temporariamente num período de depressão e falou: nunca mais eu faço isso comigo mesmo e eu quero ser um instrumento para poder resgatar essa autoestima das mulheres, né? Então, assim, fica notório
no seu comentário, toda vez que eu abordo ela nessa questão, não, assim eu não faço, não, desse jeito comigo não funciona, ou seja, não é simplesmente vem aqui e pague pelo meu serviço, você se preocupa mesmo com a paciente, né? Sim, é um dom do enfermeiro, né? Enfermeiros trabalha porque gosta. A enfermagem é muito mal reconhecida, né? Então, quem é enfermeiro, a maioria faz porque gosta. O salário não é aquele absurdo. Não, é muito trabalho, carga horária pesada. Plantão é terrível. Não generalizando, mas boa parte dos médicos é difícil mexer com eles ali no dia a dia. E assim como toda a área, tem aqueles que prejudicam o sistema, né? Que não gostam, que estão ali só pelo dinheiro, que maltratam os pacientes. O paciente já está num momento de pressão, acaba que às vezes ele é mal educado com os enfermeiros que estão ali para cuidar dele, né? Então, assim, esse ponto que ela trouxe aqui de ser como base enfermeira, porque para mexer com estética você tem que ser uma área correlata, né? Enfermagem, odontologia, alguma área nesse aspecto que já trabalha com a saúde, não é isso? Isso. Só que tem muitas pessoas, acredito eu, que migram de área porque o que está dando dinheiro agora é isso, o que está dando dinheiro agora é aquilo, e você escolheu uma missão de vida, né? Isso, correto. E o Botox, ele ainda é um dos procedimentos mais procurados? E se sim, quais são os maiores mitos sobre ele? Sim, é um dos procedimentos mais procurados. Agora, quanto a mitos, eu não consigo assim descrever, porque eu acho que cada um vê de um jeito, sabe? A gente precisa ter, né, um segmento ali onde que cada ponto ele é feito, sabe, para atender aquela necessidade. Ele é muito simples, ele só trava a musculatura, entendeu? E ele travando a musculatura, ele impede que você fique forçando, promovendo essa ruguinha, sabe, que te incomoda. Uma pessoa aqui perguntando, pegando esse gancho aqui do Botox, a pessoa está perguntando se ela perderia a espontaneidade de sorriso, né? Se ficaria muito robótico ali, aquela cara que nem mexe direito porque pôs muito Botox. Aqui ainda usou o exemplo aqui, Eduardo Costa. Bom, aí vai de cada profissional, né? E a quantidade também, imagina, né? Técnicas, maneiras diferentes de diluição, pontos específicos para fazer essas correções. Eu nunca tive esse problema. Geralmente, eu nem preciso fazer retoque. A gente já sai da faculdade conhecendo os principais pontos, as principais intercorrências, aonde que não pode aplicar de jeito nenhum. E é isso. E qual seria a periodicidade do Botox? Varia de caso em caso ou há uma média ali? Há uma média. Antigamente, quando saiu, durava aí uns 5 até 6 meses. Hoje, aí o mercado cresceu, né? A farmacêutica viu aí a possibilidade de diminuir a qualidade do produto, que eu acredito, para que a pessoa volte menos tempo e haja mais lucro para a indústria farmacêutica. Justamente. Então, hoje, ele costuma durar uma média de 4 meses, podendo durar mais com uso associado a outros tratamentos. O pessoal gostou do Botox. Outro ouvinte perguntou o seguinte: se porventura ela não tiver condições de manter, ela começa a fazer uso do Botox, seria um caminho sem volta? Ela teria que usar, começou o tratamento com Botox, pro resto da vida? E se depois do primeiro ano, por exemplo, ela não conseguir manter um tratamento com Botox financeiramente, qual o prejuízo que ela teria no sentido facial? Se ficaria notório porque agora ela não consegue mais fazer? Bom,
Nesse caso, a paciente, ela volta a ser como ela antes, entendeu? Aí depende do jeito que tá hoje, né? Aí ela previne, se ela manter, ela previne. Ela trata, associada com outras patologias. Se ela conseguir, às vezes, se não conseguir manter o Botox, pelo menos algum procedimento que vai estimular essa produção de colágeno, vai melhorar essa flacidez, aí sim ela consegue bons resultados se ela tiver constância. Às vezes lá no futuro ela nem precise de Botox, sabe? Existe algum tratamento hoje, por exemplo, a pessoa tem ali seus 20 e poucos anos, o rosto está intacto, e ela começa a tratar hoje para que lá no futuro não precise usar Botox, por exemplo. É possível também fazer esse tratamento? Eu acredito que seja a melhor opção. Se você começa agora, quando você envelhece com qualidade, mantém essa constância, não precisa comprar aquele protocolo todo de uma vez, então o processo sai mais em conta com tempo para o pagamento, né? E ao contrário de uma pessoa que não trata e aí da noite pro dia ela tá lá nos seus 45 anos, 50 e resolve aparecer no consultório e fala assim, eu quero ficar toda lisinha. Aí ela vai, além do organismo estar mais lento, ela vai ter uma dificuldade maior, vai precisar de mais tratamento, mais sessões para ter o resultado que ela precisa, que ela quer, né, que ela busca. Se eu tiver errado, me corrijam. Você que está aí do outro lado ouvindo, assistindo, você não vai fugir do tratamento estético. A diferença é, se você procrastinar ele agora, com seus 45, 50 mais, quando você procurar a doutora Natália, vai sair mais caro. Então é melhor você diluir esse tratamento agora, vai fazendo bem devagarinho, porque você vai ter esse, eu não chamo de gasto porque é beleza, então é investimento, mas esse investimento ele vai ser feito de maneira fracionada por agora, bem mais em conta, ou tudo junto e misturado lá por volta dos 45, 50, seria isso? Seria, exatamente. E com o fator que a gente não para de envelhecer e cada vez que você deixa que você procrastina, você perde um pouco do aceleramento do metabolismo, né? E sem falar que, pelo que a doutora disse, o produto ele não vai ter a mesma ação nessa pele com mais idade do que teria agora, né? Nesse momento de prevenção. Sim. Então, bora tratar agora, gente. Bora tratar agora. Vamos falar um pouquinho aqui sobre... tratar agora, né? Para ter resultados bons e reais e naturais no futuro. Opa, a doutora Natália Gontijo, ela fez menção de um termo muito interessante. Queria que você tecesse um comentário acerca disso. Quando ela usa a palavra natural, né, o trabalho dela é todo focado em envelhecer com naturalidade. Por exemplo, uma pessoa com 65, 70, 80 anos, ninguém está esperando olhar para ele ou para ela e enxergar um rosto de 20. Na minha humilde e modesta opinião, fica até estranho, fica carregado. Todo mundo sabe que gastou horrores para poder ficar daquele jeito. É como se a pessoa lutasse contra a lei natural de Deus do envelhecimento, né? Então, com naturalidade, é fazer com que essa pessoa envelheça bem. As pessoas sabem que você tem tal idade, mas eles vão olhar e vão dizer, poxa, como que alguém com 70, 80 anos envelheceu tão bem? Ao meu ver, vou ver que a opinião da doutora, é mais interessante a pessoa olhar para você e ver que você envelheceu bem, que se cuidou, do que olhar para você, porque às vezes, doutora, soa como eu não aceito ser velho. Tem gente que não aceita ser velho e acaba fazendo tanta coisa que fica ridículo, não seria isso? Seria exatamente isso. Ontem a gente conversava em off, ela me mostrou umas fotos de alguns artistas de Hollywood, né? A gente sabe que eles são velhos, mas envelheceram super bem.
Super bem. Mas devem cuidar desde novinhos, né? Mantém uma constância, uma rotina. Então estão lá para os seus 70 anos e parece que tem 50, 40. A gente consegue perceber muito esse processo no filme O Diabo Veste Prada 2. Porque tem um intervalo grande ali de um para o outro, né? Mais ou menos quantos anos? O primeiro filme foi lançado em 2006 e o segundo foi lançado agora. E você olha as atrizes, elas mantêm essa naturalidade, elas não perderam a sua essência, elas são lindas e maravilhosas, respeitando o envelhecimento. O doutor usou o termo perfeito, respeitando o envelhecimento. Como que você quer chegar lá? Com as pessoas olhando lá, o velho que não quer ser velho, porque ficou muito caricato mediante as coisas que fez. Olha como que ele envelheceu bem. Olha como que ele envelheceu bem. Acho que isso faz toda a diferença, né, doutor? Faz toda a diferença. Vamos falar um pouquinho de estética corporal e emagrecimento. Então, a gente começou ali nos faciais, né? Isso. Vamos falar um pouquinho da estética corporal e emagrecimento. Quais são os tratamentos corporais mais procurados atualmente? Sem dúvida nenhuma, o mais procurado são os tratamentos de emagrecimento. O pessoal procura bastante. Está procurando bastante. Está em alta. Está em alta. Mas me conta uma coisa. A doutora é milagreira, de maneira que vai fazer um procedimento lá e a pessoa não precisa fazer mais nada, porque o povo quer isso, né? Uhum. Ou você trabalha do consultório e o cliente em casa com certa disciplina e tudo mais. Como que funciona isso? Primeiro, para resultados na hora, é só médico. Eu não posso ajudar. Para resultados imediatos, a pessoa vai ter que procurar um médico para fazer intervenção uma cirurgia. Cirúrgica. Sim. Eu posso ajudar orientando com uma boa alimentação, com a prática de atividade física, usando tratamentos que ajudam a quebrar essa célula de gordura, ajudam com a flacidez, e preciso da constância e da dedicação do paciente. É um trabalho conjunto. Como que funcionam os protocolos de emagrecimento dentro da estética? Como que são? Dê alguns exemplos aí para nós. No consultório, hoje eu tenho a manta térmica, que, assim como a limpeza de pele, é o primeiro procedimento que eu faço. Ele acelera o metabolismo, aumenta a circulação, o que dá aquela sustentação, aquela base para o próximo tratamento. Na quebra das células da gordura... Essa manta térmica, ela vai quebrar as células da gordura? Essa manta térmica, ela acelera o metabolismo, entendeu? Ela aumenta a circulação, o que faz com que os próximos tratamentos tenham melhores resultados. Então ele potencializa os próximos. Então por isso é bom ser base ali. Vamos fazer ele para base. Aí a gente vê qual que é o melhor tratamento. Temos a indução percutânea de ativos, também no corporal, também no capilar. É muito procurada também. Seria como se fosse uma enzima que entra no organismo e trabalha... no organismo que você aplica na necessidade do cliente, né, do paciente. Se é uma gordura localizada, a gente aplica direto na gordura e aí sim promove a quebra da célula da gordura, dividindo ela em moléculas menores, e essas moléculas, elas são absorvidas mais rápidas pelo organismo, eliminadas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que faz academia, disciplinada, dedicada, ali tem alimentação envolvida, treino, tem a questão do sono, tá tudo em ordem.
Só que essa pessoa está contrariada porque, dado ponto do corpo ali, um culote, algum ponto específico do corpo, aquela gordurinha ali, aquela maldita não quer ir embora. O tratamento pode ajudar nesse sentido? Com certeza, porque a gente aplica exatamente no local que precisa dessa correção. Então é pontual ali. É pontual. E eu costumo associar ainda a outros aparelhos. Uma eletrolipólise que faz parte, né, dos tratamentos de eletroterapia, que também quebram essas células de gordura. Faço uma eletroestimulação para acelerar o processo de absorção pelo organismo. E é isso, cada aparelho, ele potencializa o resultado do outro. Então existe ali uma solução para você, amiga. Existe. E com a popularização, isso aqui é polêmico, com a popularização de medicamentos como Mounjaro, você tem observado aumento dos casos de flacidez corporal? Porque tem pessoas aí tomando Mounjaro, e às vezes Mounjaro sem procedência, made in Paraguai, e a pessoa acha que o Mounjaro, ele vai fazer tudo por ela. Aí a pessoa não muda alimentação, não muda rotina, não faz exercício, e aí depois a pessoa está derretendo, né? Explique isso para nós. Chega a gente lá assim, as vítimas do Mounjaro? Vítimas do Mounjaro é um medicamento prescrito pelo médico, precisa da receita para comprar, e o emagrecimento, ele é muito rápido, e o corpo, ele não acompanha essa perda. Então você acaba encontrando outro problema, que é a flacidez. Os quilos vão embora, a flacidez fica. E a flacidez fica. Então, para quem está pensando em tomar um Mounjaro, já começa a fazer atividade física, uma radiofrequência, uma fototerapia, uma eletroterapia. Eu tenho tudo lá, viu, gente? Dá uma pincelada nesses nomes para nós de o que... Porque, assim, para a doutora é algo muito familiar. Sim. E aí tem muita gente nos acompanhando aqui que cita, por exemplo, o seu maquinário. Qual o maquinário que você tem e o que ele resolve? Esse maquinário faz isso, aquele outro faz aquilo outro. Vamos lá, fazer esse bate-papo. Vamos lá, vamos começar então pela manta térmica. Manta térmica. Vai anotando, pessoal. Pega papel e caneta para você observar as inúmeras soluções que tem lá na doutora Natália Gontijo para vocês. A manta térmica, ela possui um infravermelho, que faz aquilo que eu te falei, né? Prepara o corpo para receber os próximos tratamentos. Nessa parte aí de calor, eu tenho a radiofrequência, que ajuda em diversas situações, como flacidez, celulite, estria, ajuda com vários tratamentos. Esses dois, eles fazem parte de tratamentos que a gente chama de termoterapia, que a gente usa ou calor ou frio para um resultado específico, para ter os resultados específicos. É muito material. É muito. Aí maquinário é vasto. Temos a eletroterapia, né? Uhum. Que eu tenho lá, eu uso o Neurodi Aesthetic. E ele são correntes elétricas, né? Que também atuam em todos esses procedimentos que eu citei. Tem protocolo para desde emagrecimento, celulite, estria, eletroestimulação muscular, limpeza de pele, drenagem, ele faz bastante coisa. Então é um vasto maquinário. É vasto. Aí eu tenho a fototerapia. Ela é composta de um LED
laser e infravermelho. E potencializam todos os resultados, além de tratar problemas de saúde como dor, inflamação, infecção, várias patologias, né? E tem também as canetas, né? De indução percutânea. É isso. Quanta coisa. Muita coisa. Em off a gente conversava, eu acho legal trazer essa informação pro ar, que é a seguinte. A doutora Natália Gontijo explicava que quando se especializava, uma das professoras as aconselhou ao seguinte: olha, vocês vão gastar muito dinheiro se vocês comprarem esse maquinário novo. Então existe o lugar tal, existe tal pessoa que vai conseguir um maquinário mais em conta. E vocês começam o consultório de vocês com um maquinário demasiadamente simples e conforme for entrando o paciente, as coisas forem fluindo, aí vocês investem. Vocês acham que ela ouviu? Pensa numa mulher teimosa. Foi lá e comprou tudo de ponta, comprou o melhor que tem, por esse carinho com você, né? Por estar preparada para ter inúmeras soluções com maquinário de ponta, não é isso? Isso. Então, dessa forma. A gente abriu um parênteses aqui e fugiu, e a gente estava falando aqui da questão do Monjaro, né? Hoje, por exemplo, muita gente toma Monjaro sem prescrição médica. Muita gente tem... Seria rebote o termo correto? Depois volta tudo? Ou não é rebote? Pode ser. A pessoa... Porque ela não trata o problema, né? Ela trata o estético. Ela precisa procurar uma avaliação médica para ver qual que é a necessidade, o que está levando ela a ganhar. Não sabe se é hipogonadismo, resistência insulínica, sim, né? O que seria? Aí ela precisa primeiro encontrar o ponto principal do problema. E muita gente também erra no desmame, né? Porque aí a pessoa toma por conta própria, o resultado vem, 15, 20, 25 quilos, ok, a pessoa derrete junto, e aí depois essa pessoa também não sabe fazer o desmame da forma adequada, acaba recuperando aqueles quilos, ou a questão que nós mencionávamos da flacidez. Agora, se você cometeu o erro, fazer o quê? Já cometeu o erro, né? Agora tem que consertar. Se você está aí com flacidez porque o Monjaro fez você perder muitos quilos, a solução para você tá aqui. Bora. Ainda dentro desses procedimentos que a gente estava falando aí, que atuam na flacidez, as massagens ajudam muito também. E lá na clínica tem. E a gente vai para as massagens daqui a pouquinho. Deixa eu só pegar aqui uma última perguntinha sobre a flacidez, que o pessoal gostou também. O que pode ser feito para minimizar essa flacidez após uma perda significativa de peso? Seria só uma intervenção cirúrgica ou não? Há um tratamento lá que vai amenizar consideravelmente essa flacidez ou talvez até solucionar tudo? Aí vai depender do comportamento do paciente. Trabalho em conjunto. Isso, trabalho em conjunto. O médico prescreve, orienta que durante o tratamento ela faça aí as massagens, que ela faça aí uma radiofrequência, uma fototerapia, todos para chegar no resultado real, né? Então tem jeito de resolver essa questão da flacidez aí também, gente. E tem aqueles também que precisam recorrer a cirurgias, né? Que às vezes perde demais e aí fica um grande excesso de pele, né? Tinha um programa, salvo engano, acho que era Quilos Mortais, doutor Nous Joradan lá, até faleceu, né? Mas aí naquele caso lá... Só que era obesidade mórbida e ficava muito, tinha que fazer cirurgia. E aí já era cirúrgico mesmo, voltado para tratamento médico. Até quantos quilos que a pessoa perde que fica uma flacidez que o procedimento estético resolve? Uns 20, 25? Então, isso aí é muito engraçado. Na conta de leigo, né? Não tem como eu te falar isso, entendeu? Porque a flacidez, ela tem a ocorre altura da pessoa também, né? Ela ocorre
pela falta de atividade física, ela ocorre por diversos fatores, entendeu? Não é só alimentação, não é só perda de peso. Então, a gente precisa muito ter esses parâmetros, sabe? Essa consciência de que é muito comum tratar, por exemplo, aquele idoso do tchauzinho, ele dá o tchau aqui. Sim, a gente geralmente... No tríceps aqui tá caído. Eu geralmente entro com indução percutânea de ativos local, nessa gordurinha, nos colotes. Tem uma ouvinte perguntando aqui se tem algum tratamento que resolva o problema de papada. Temos sim. Também a indução percutânea de ativos. Hoje ela é bem conhecida, feita por vários profissionais autorizados, né? Que é a lipoenzimática. Então a indução percutânea de ativos, ela faz milagres, né? Porque ela vai num ponto específico onde nada estava resolvendo e entra ali para poder ir direto ao ponto. É um tratamento estético bem procurado. Então vamos falar um pouco agora de massagens, porque o consultório da doutora é amplo, né? Você está observando. Em outro momento eu vou trazê-lo aqui para falar de um ponto. Um dia a gente vem cá e fala só de massagens, outro dia a gente vem e fala só de outra temática. Porém hoje, como é a primeira vez, para dar para vocês uma visão panorâmica, isso é importante porque nós temos uma audiência maravilhosa, tanto de rádio quanto de rede social, e às vezes a pessoa está indo longe para fazer um procedimento que tem tudo aqui dentro do carro. Então dá para resolver tudo com a doutora Natália. Bora falar de massagens. Na cabeça do leigo, massagem é massagem. Eu estou estressado ali, vou relaxar com a massagem. Só que no que diz respeito à questão estética, claro que vai ter também massagem para relaxamento, mas na parte estética, cada massagem vai solucionar alguma coisa e envolve uma técnica diferente, né? Qual a diferença, por exemplo, entre drenagem linfática, massagem modeladora, terapêutica e pós-operatória? Para não ficar uma pergunta que vai lhe gerar confusão pelo excesso, eu vou quebrar aqui. Eu queria que você falasse um pouco sobre drenagem linfática. O que ela resolve? É indicada para quem? Então, a massagem ela é extremamente importante, porque ela acelera o metabolismo. Ela não é só uma massagem, ela acelera o metabolismo, ela ativa a circulação, ela diminui dor, edema. Então a drenagem, cada uma dessas que você falou precisa de uma manobra diferente, um peso na mão diferente, uma velocidade diferente. No caso da drenagem linfática, é como descer um morro de bicicleta freando. Ela precisa ser bem devagar, aonde que você leva o líquido, vai desobstruindo aquela área do corpo, vai levando lá para os linfonodos para ser eliminado na urina. E qual o resultado que vai trazer na vida da paciente? A paciente fez uma drenagem linfática. Qual o benefício que ela obteve? São muitos, viu? Melhora a concentração, libera adrenalina, então a pessoa fica mais feliz. São vários. Concentrada, sim, feliz. Promove bem-estar geral, entendeu? Então a drenagem linfática seria uma massagem para o bem-estar. Geral, né? A massagem em geral, por exemplo, a modeladora, ela vai melhorar o contorno do corpo. A pós-operatória, ela vai ajudar com o resultado mais rápido. A terapêutica e relaxante vai aliviar a dor, vai diminuir estresse, ansiedade. Está sendo muito usado em crianças com autismo,
com TDAH, porque promove vários benefícios. Aquela criança um pouquinho mais agitada, ela vai ficar menos agitada e mais concentrada. A terapêutica, eu sei que você mencionou, só pra gente abrir um pouquinho o leque dela também. Explica um pouco sobre ela, por favor. A terapêutica é aquela voltada para eliminar um ponto de estresse, uma dor muscular, um pós-treino de academia. A gente costuma usar o tape, né, que é uma fita compressiva que ajuda, que melhora o processo, que melhora o tratamento. E hoje você tem muitos pacientes no pós-operatório? Tem. É um dos procedimentos. Qual, assim, dentre os alívios que eles têm, qual que eles mais relatam, assim? O que é o feedback deles para você? Olha, nossa, ainda bem que eu tô aqui no pós-operatório, que eu estou sentindo isso, aquilo outro. Nesse caso, a pessoa passou por um processo muito agressivo, né? Então, ela chega lá no meu consultório com muito edema, que seria aquele inchaço, hematoma, né? Aqueles hematomas que são aquelas manchinhas arroxeadas. E quando você faz essa drenagem, a pele endurecida, e quando você faz essa drenagem pós-operatória, que também é diferente, ela é só com movimentos compressivos, respeitando a agressão sofrida, né? Se for um idoso, vai melhorar até a mobilidade, por exemplo. Sim. O inchaço, as dores, Sim. A mobilidade, né? E potencializa o resultado, né? Acelera o resultado. Vai se recuperar mais rápido. Sim, porque acelera o metabolismo, ativa a circulação. Então já pode marcar a cirurgia e o tratamento contigo. Geralmente os médicos já prescrevem na saída. Olha só que incrível. E voltando aqui à drenagem linfática, né? Qual a importância da drenagem linfática para a saúde e para os resultados estéticos? Ela promove aí um bem-estar muito bom, né? Geral. É um alívio, um peso menor. É isso. Traz um alívio. Sim, traz esse alívio, esse desincha, né? Melhora o contorno do corpo. O pós-operatório bem conduzido, então ele pode influenciar diretamente no resultado final de uma cirurgia. A pessoa operou, agora está fazendo a massagem pós-operatória, e aquele resultado final da cirurgia pode estar atrelado também a esse pós-operatório na massagem. Sim, com certeza. Aquilo que eu falei, né? Que essa drenagem, ela acelera o processo cicatricial da pele. Muito bacana. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho e já a gente volta para a parte final, onde nós vamos falar de tecnologia, equipamentos e tudo mais. A gente volta agora. Amar transforma. Um beijo consegue parar o tempo. Um abraço vira o melhor lugar do mundo. E um presente tem o poder de encantar. Neste Dia dos Namorados, o Boticário traz para você mais de 30 opções de presentes e descontos de até 30%. Compre nas lojas ou com um revendedor. O Boticário, a marca preferida para presentear. Tá planejando aquela viagem especial? Um evento, excursão ou compromisso em outra cidade? Então vem com a Valtur Turismo. Transporte municipal, estadual e interestadual, com veículos de ótima qualidade, conforto garantido e opções semi-leito para você viajar tranquilo. Aqui você conta com profissionais capacitados e responsáveis, cuidando de cada detalhe da sua viagem. Chame o nosso amigo Valmir no número 34 99661 5093. Valtur Turismo. Sua viagem começa aqui. Tá poupando, tá rendendo no Cicobi, é só ganhar. Tem picapes e motos novinhas pra acelerar. A cada 200 na poupança, mais um número pra sonhar. São 2 milhões em prêmios. Tá na hora de participar. Quanto mais você poupa, mais chances de levar.
Poupança premiada Sicoob. A cada R$200 você concorre a vale compras, motos, picapes e viagens pro Beto Carreiro. De 13 de abril a 30 de dezembro. Participe! O Supermercado A está sempre pensando em todos os detalhes para que a sua compra seja fácil e com muita comodidade. Estamos sempre comprometidos em oferecer produtos, serviços de qualidade, preços baixos e, junto com tudo isso, um atendimento diferenciado, cativante, buscando sempre a satisfação de nossos clientes. E atenção, para você que deseja facilitar ainda mais as suas compras, economizando tempo e dinheiro, use o nosso WhatsApp. Isso mesmo, o WhatsApp 99970-5280. Supermercado AI, Avenida Frei Gabriel, telefone 3851-5280. Variedade e qualidade especialmente para você. Eita, precinho banço! Neste mês, a Unilab lançou uma campanha especial para valorizar quem sustenta o mundo todos os dias. As mães. São 15% de desconto em exames e vacinas selecionadas essenciais para as mulheres, gestantes e bebês. É o cuidado que começa com você e se estende para quem você ama. Aproveite as condições e coloque sua saúde em dia. Entre em contato 34 3851 7400. Unilab, o nosso laboratório. Frequência certa do seu rádio. Bora então para a parte final. Estamos aqui com a doutora Natália Gontijo. Nós vamos falar um pouco então agora de saúde capilar. Doutora, quais são os tratamentos capilares mais procurados no seu consultório? São tratamentos voltados para queda de cabelo, para alopécia, oleosidade, caspas. Que o tratamento que eu uso lá é a indução percutânea de ativos, com os ativos específicos para cada tratamento. Então, aquele que tiver uma base de cabelo, ainda que esteja dentro, esse produto vai ativar para poder, não é isso? Isso. Ontem eu estive lá com a doutora pra gente conversar sobre a pauta e o marido dela estava com boné. Ela falou, tira aí, amor. Ele tirou e ele mesmo foi um caso que, né? Foi. Deu uma melhorada. Ele é meu primeiro paciente. Seu primeiro paciente no que diz respeito. A gente tá nessa brincadeira aí desde... Seu garoto propaganda. Isso, desde lá de casa. E aquele resultado dele ali são quantos meses? Já tem mais de 1 ano. Mas a gente é leve. Você já viu aquele ditado que na casa do ferreiro o espeto é de pau? É possível. Vou pegar meu caso, por exemplo. Acho que dá pro pessoal que tá assistindo via live ver. Eu comecei a fazer uso daquele minoxidil. Aí aqui tem muito e tal, só que esse pedacinho aqui para poder colar, ele vinha aqui, ó. Aí com o minoxidil eu tive um resultado excelente, porém não fechou. Se eu for lá na doutora Natália Gontijo, é possível fechar a minha barba aqui? Você, Diego, usou o minoxidil livre na pele, isso, superficial. Só pegava mesmo, borrifava e passava todo dia. Tá aí a diferença. Eu consigo melhorar bastante essas falhas na sua barba. Porque como é indução hipercutânea, então seria aplicada uma injeção e esse líquido iria agir por dentro da pele. Seria feita essa indução com os ativos corretos, né? Geralmente aí para esse tipo de situação a gente usa finasterida, usa biotina, cafeína, depantenol e todos eles, o próprio minoxidil e esse conjunto de ativos acelera o processo. Só que é uma coisa para a vida toda. Parou de usar. Sim, tem que ser uso contínuo. Sim. Aí a gente começa com as sessões mais próximas e depois a gente mantém como se fosse uma dose de manutenção. Então, se eu aparecer com a barba igual a do Gustavo Lima, não se assusta, já sabe o que eu fiz. Muito legal, hein? E assim, quais as diferenças, né,
entre alopécia, queda capilar masculina, feminina? Porque hoje tem muita mulher que, às vezes, quando vive fatores estressores, começa a cair cabelo 3x4, passa a escova ali, aquele monte de cabelo. O que faz isso? E quais essas diferenças, né? A queda de cabelo, ela é um processo natural, né? O cabelo, ele passa por 4 fases, entendeu? Então, ele é um processo natural que cai e nasce de novo. O problema é que de alguns, então, cai e não nasce novamente. O que acontece? Aí a gente entra esse ciclo é quebrado. Entendeu? Aí o que acontece? Quando a pessoa está muito estressada, um pós-operatório, ocorre essa queda mais agressiva, entendeu? Por esses fatores. Só que ele, com o tratamento, ele nasce de novo. Entendeu? Então é um processo natural. Agora a alopécia não. A alopécia o cabelo cai e raramente nasce de novo. Entendeu? Aí o tratamento seria o implante, né? Médico. Você vai fazer o implante, intervenção cirúrgica mesmo. Isso, não, naquele lugar onde que aconteceu a alopécia, raramente, mas muito raramente vai nascer algum cabelo. Então existem casos e casos, em alguns deles é sim possível resolver a situação. Na maioria dos casos não tem folículo piloso, não tem o pelo. E é comum também no homem ter queda capilar sem a genética da calvície? Claro, homem também fica estressado. Porque a gente ouve mais falar de mulher, né? Nossa, às vezes a mulher fala, nossa, tô tão estressada, meu cabelo tá caindo tudo. Homem também cai, então. Claro, eu e meu marido tivemos um episódio que nós passamos por esse problema. Nós todos tivemos dengue, né? E foi muito agressiva. Então, quando a gente ficou uns 12 dias, tomamos soro 3 vezes, a minha filha mais velha ficou internada 5 dias, foi muito assim, agressivo. Então a hora que deu ali uns 2 meses, a gente começou a sentir essa agressão, com a queda do cabelo, sabe? Então é isso, acontece tanto no sexo feminino quanto no masculino. Então, só dando uma recapitulada, doutora, olha a quantidade, eu até me perdi de soluções que o consultório da doutora Natália Gontijo pode oferecer. Vê se a minha cabeça tá boa. A questão da saúde capilar, a questão das massagens no plural, porque são diversas massagens com finalidades diferentes, a questão facial também, né, igual o Botox como carro-chefe. Eu esqueci de algo? Os aparelhos, né, que associados potencializam os resultados. Isso, né? Já vai ter o resultado, porém esse resultado com ela é mais rápido em decorrência dos aparelhos. Meu Deus. É completo, hein? É completo. Eu quero reiterar aqui, pessoal. Há pessoas do Carmo indo a Patos, pessoas do Carmo indo para BH, né, para Uberlândia para fazerem tratamentos. Tem tudo aqui dentro. Tem tudo com a doutora Natália Gontijo. Vamos falar um pouco aqui sobre... Rapaz, já é 10h45. A doutora estava receosa no início. 2 horas, né? Tá vendo, doutora? Vamos terminar falando de segurança e profissionalização. Por quê? Quando você vai cuidar da sua estética, eu acredito que você queira ter a segurança de fazer um trabalho que não precisará ser refeito. Imagina um erro, né, em algo que envolva a estética. Você entra no lugar para consertar um problema e sai de lá mais atormentado ainda. Então, assim como para ser um corretor de imóveis tem que ter o CRECIM, para ser um advogado tem que ter o AB, senão é apenas bacharel em direito e não advogado, né? Há um órgão regulamentador. Quem é do sistema financeiro vai tirar CPA 10, CPA 20 da Ambima e por aí vai. Não é só formar, né, doutora? Tem que ter a sua capacidade técnica constatada por um órgão regulador, não é isso? Isso. Como que funciona? Quais são os órgãos
regulamentadores e os critérios necessários para o funcionamento de uma clínica estética? Então, o primeiro é como eu posso falar? O primeiro, para mim, é o registro, né, no conceito de classe, igual você falou. Para você abrir um consultório, a gente precisa ter esses documentos, né, que emite, né, a conclusão do curso, que emite ali a carteira, né, no meu caso, o Corém. E para mim abrir o consultório, eu tenho que anexar a especialização dentro desse processo. Então não é só o curso superior, é o curso superior acrescido da especialização. Isso, da especialização. E precisa de alvará de localização, precisa de alvará de sanitário, as burocracias tributárias. Brasil, né? Isso. Mas deixa eu te falar, eu acho muito certo, muito correto, porque saúde, a gente está mexendo com a vida das pessoas, né? Então, é preciso que tenha essa fiscalização para que a gente não tenha problemas como a gente tem visto aí de necrose, infecção, até morte. É óbvio. A gente vê aí profissionais não habilitados exercendo a profissão. E acaba queimando quem é sério, então... Sim, então eu acho... E você falando dos profissionais, né? Tem que ter curso superior, tem que ter especialização e não é qualquer curso superior. Então não adianta, por exemplo, a pessoa ser engenheiro e querer especializar em algo voltado para a saúde, ou ser um professor de história e querer fazer. Quais são as faculdades que costumeiramente depois fazem a especialização para a área de estética? Além da enfermagem, que é a sua, né? Isso, que é a minha, a medicina, né? O médico, o dentista, biomédico, farmacêutico e mais alguns aí que são voltados para a área da saúde. Então, pessoal, quem oferece serviço nessa área de estética tem que ter essa formação. Às vezes você vai porque conhece, às vezes você vai porque tem muito seguidor, porque é uma pessoa muito carismática. Eu ressalto aqui que a doutora frisou o seguinte, pode levar a óbito um erro. E outra, imagina um erro que lhe cause uma cicatriz, que lhe cause um defeito na face para sempre, né? Então tem que pensar nisso tudo. Qual a diferença, doutora, entre estética avançada e esteticista? Então, a esteticista ou o esteticista, ele atua na parte não invasiva. Ele faz uma massagem, ele escova um cabelo, sabe? Ele não pode romper a barreira da pele. Para você poder... Tem por risco de infecção, sim, de complicações. Para você poder exercer esses procedimentos, você tem que ter curso superior e especialização. Não pode exercer estética avançada sendo só o profissional sozinho. Então, com todo respeito aí, pode ser um familiar seu, pode ser alguém que você ama muito, mas talvez por ignorância. Agora, os fatos foram elucidados. Se a pessoa está fazendo um trabalho que exceda a pele, algo mais invasivo, e não tem formação e especialização na área, essa pessoa está cometendo um crime, não é isso? Sim, ela está cometendo um crime. E aí você fala, poxa, mas é bem mais em conta, realmente, né? Não houve o investimento em preparação. Você observou aqui 2 investimentos da doutora Natália. O informação, né? Nos estudos e também em maquinário, né? Maquinário de ponta. Então, como que às vezes a pessoa que atende no fundo do quintal, que atende na sala de casa, há uma diferença, né? O caso lá do início do curso, onde você, e mesmo assim no início do curso, por ainda não ter se formado, você não fez coisas invasivas. Não. Né? Quando eu comecei, foi como eu disse, quando eu comecei eu era uma esteticista.
E agora você trabalha com estética avançada. E quando eu concluí a pós, eu me tornei uma especialista em estética. Hoje eu sou uma enfermeira esteta. Viu a diferença? E assim, qual o pior problema que pode acontecer quando um procedimento é realizado por alguém sem a devida qualificação? Tem alguém que já faleceu por isso? Ou que ficou com uma cicatriz terrível? Aconteceu algo assim terrível? Infecção brava? Sim. Eu acredito que uma das principais ocorrências seja a infecção. Infecção, aquele que eu falei lá no início, que comprime um vaso sanguíneo, impedindo que chegue oxigênio e necrosa. E aí você perde uma parte do nariz, ou uma parte, ou a cicatriz, ou coisa grave como ficar cego, entendeu? É muito importante que você procure o profissional correto, capacitado para fazer esse tipo de procedimento. E não é só isso não. Essa infecção, ela pode se generalizar e te levar a óbito. E a gente vê muito caso de clínica clandestina, de médico que não é médico, médico enfermeiro que não é enfermeiro, abrindo clínica e matando pessoas. Fica então, né, essa ressalva. E aqui eu mostrei para vocês, estamos caminhando para o fim, já são 10h53. Eu mostrei para vocês a capacidade técnica da doutora Natália. Eu mostrei para vocês a estrutura de consultório, o maquinário de ponta que ela tem. Só que eu quero terminar falando aqui de uma percepção minha de o que, ao meu ver, é o maior diferencial dela. Ela se especializou em estética avançada, porém a formação base dela é de enfermeira. E se tem uma profissão que eu admiro, é essa. Por quê? A empatia do enfermeiro. Não pense que uma pessoa entra na enfermagem, eu vou ficar rico. Não é por isso. Quem vai para a área da enfermagem, eu chamaria mais do que profissão, uma vocação. E o que acontece? A doutora Natália, ela tem essa empatia, ela não deixou de ser enfermeira, ela tem esse acolhimento com as pacientes, né? Então, assim, eu acredito que você seja uma pessoa que tem muitas pessoas que entraram ali para fazer um procedimento estético e acabaram se tornando amigas para a vida, pessoas confidentes que confiam em você, no seu acolhimento, no seu amor. Ao meu ver, esse é o seu diferencial. Você não vai ser cuidada apenas da estética, mas você vai ser cuidada na alma também, nas emoções. Não é isso, doutora? Isso aí. Sou apaixonada no cuidar. Cuidar das pessoas, para mim, é uma coisa assim, me deixa orgulhosa, me deixa feliz. E é uma coisa que é minha mesmo, vem lá da infância, essa necessidade de olhar pro próximo, sabe? Em uma transformação mais do que estética, né? Vai ser uma transformação emocional, uma transformação espiritual, porque como ela venceu uma depressão e renasceu das cinzas, né, para poder dar esse upgrade na carreira dela e se tornar quem ela se tornou, tão respeitada na área, eu tenho certeza, mulher, eu falo mulher porque acredito que é o maior público, no entanto ela atende homens também, mas você vai sair de lá empoderada, você vai sair de lá acreditando que o céu é o limite, não é isso? Amém. E doutora, hoje eu conversei com a doutora Natália Gontijo, foi um prazer conversar com você. Eu queria que em 5 minutos você se despedisse, desse a sua mensagem final para os nossos ouvintes, aqueles que assistem pela rádio, também pela live, e nos explicasse aqui quais os canais para que as pessoas lhe encontrem, Instagram, telefone, fica à vontade para falar tudo aí. Obrigadão. Eu tenho uma dica importante, né, para os ouvintes aí da Rádio Liberal, que procurem agora os procedimentos, procurem agora, comecem agora, né? Enquanto são jovens, procurem tratamentos que
estimulam colágeno, que previnam e reduzem a flacidez, as marcas de expressão, para que lá no futuro não fique pesado, certo? Para que vocês tenham uma velhice de qualidade, com resultados reais e naturais. O prazer foi todo meu, de estar aqui, de ter sido convidada. É uma honra, né, para mim. Graças a Deus eu consegui fazer muito em 3 anos. Eu cheguei assim, foi uma luta constante para chegar onde eu tô. E estou aqui disponível para tirar as dúvidas. Vocês podem me chamar no direct, no Instagram. E pode passar o arroba aí, doutora. Arroba doutora.dra.nataliagontijo _ podem me chamar no WhatsApp também, que é 9961 7779. E tem também o número comercial lá no Instagram. Eu estou à disposição. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então só repete o Insta aí pra nós, doutora. E o WhatsApp, o Instagram. dra.nataliagontijo _ Já segue lá, pessoal. E o WhatsApp? 34 9961 7779. Doutora, muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando. Que você continue sendo esse sucesso que é. Muito sucesso mesmo para você. Parabéns pelo excelente trabalho. E tá aí a dica, né, pessoal? É um leque grande de produtos que vão trazer solução para sua estética, para sua beleza. E não somente o fazer o procedimento, mas se conectar com uma pessoa incrível como é a doutora Natália Gontijo. Beijo no seu coração, forte abraço.